se fala de livre-arbítrio, é uma coisa interessante. Por exemplo, como que a pessoa comete pecado? Ela é o quê? Escrava do pecado. Sim, sim. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas se o Filho não vos libertar, ele é livre? Não. Então como é que um escravo tem liberdade de escolher sobre a sua vida eterna ou não? Dificilmente vai ter, né? Se você é escravo, não tem... Não tem escolha. Você vai ter que seguir o que o teu líder está falando, que é o diabo. Ela é escrava do pecado, ela é escrava do diabo, então ela faz o que o diabo tem. Então não existe livre-arbítrio para ela. O livre-arbítrio, eu creio... O livre-arbítrio, eu acredito nele, ele existe. Só que só existe depois que você recebe a sua salvação. Que aí, Jesus vai lá e abre a algema. Quebra o jugo, né? Quebra o jugo, pronto. Agora sim você tem um livre-arbítrio. Como os anjos que caíram tinham livre-arbítrio. A palavra diz que eles tinham. Eles tinham livre-arbítrio, eles que escolheram. Então o livre-arbítrio existe, mas depois da verdadeira libertação. Entendeu? Então você crê no livre-arbítrio a partir do momento que a gente se rende a Cristo. Sim. A partir do momento que verdadeiramente se rende a Cristo. Não é aquele se render a Cristo que a pessoa fala da boca para fora, se batiza porque está na moda, né? Acontece muito isso. É engraçado que, assim, bateu com o texto que eu ia fazer a pergunta para você, de Hebreus 3:7, né? Se ouvir a minha voz, a voz do Espírito, né? E não endureça o teu coração. O Espírito está falando, não endurece para que eu entre, né? Aí eu ia entrar nesse assunto da pregação, porque eu estava debatendo outro dia com a pessoa e a pessoa falava para mim, não, tá salvo. Eu falei, então não faz muito sentido. E ele não tinha uma definição para explicar por que pregar, ele só falava que estava salvo. E independente também do que fizesse. E aí a gente já conseguia entender que quem já está salvo tem a necessidade de adorar o Senhor, de cada dia buscar mais a perfeição, né, e tudo mais. Beleza. Tu quer deixar algum acréscimo nesse tema? Sim. Por exemplo... Pode mete bronca. Aquela questão da salvação. Por que eu tenho que pregar? Primeiro, quando você é salvo, você é criado para as boas obras. E a boas obras é o mandamento que Jesus falou. E de pregar o evangelho a toda criatura. Faz parte do salvo anunciar o evangelho. Quando Jesus ele estava certa feita com os discípulos foram comprar alimento e voltaram. E perguntaram se ele não queria comer, ele falou, o meu alimento é fazer a vontade de Deus. Quando você está fazendo a vontade de Deus, pregando o evangelho, isso é como se fosse o alimento, é uma boa obra que você está fazendo do Espírito. Então, o que acontece? Existem pessoas que vão precisar ouvir o evangelho e você não sabe quem é que vai ser salvo ou não. Não cabe a nós sabermos. Eu sou salvo, mas não cabe a mim saber se fulano, beltrano ou ciclano não é salvo. Até porque senão ninguém pregaria mais o evangelho. Lá fala meio que sobre isso, exatamente. Né? É que não tira, não tira porque você pode tirar o trigo junto com o joio. Sim, e eu estava falando até com os queridos irmãos lá da igreja o seguinte... Às vezes você vai ver uma pessoa dentro da igreja que até aparenta ser o joio. A pessoa é meio rebelde, mas só que novo, lá é um trigo novo. Parece. Só que lá na frente ele vai realmente se converter. Você viu o apóstolo Pedro? Se você chegasse no começo e falasse, esse cara é o joio, tá no meio da gente, cara, cortando a orelha dos outros. E fazendo os apóstolos todos correndo, voltando atrás, né, fugindo na hora da crucificação. Então, assim, João Marcos, né, desistiu já lá na frente de novo, né, correu pelado, agora já estava desistindo com Barnabé e Paulo lá, né, não, para mim já deu, vou voltar. Então não cabe a mim dizer quem é salvo, não. O que cabe a mim é pregar o evangelho. E isso, para quem é salvo, é um prazer anunciar o Cristo crucificado. Ressurreto. Né? E aquele que morreu para os nossos pecados e que ressuscitou dos mortos e um dia vai voltar. É um prazer. Então, assim, essa pergunta aí, ela, sei lá, não sei se é mal intencionada, podemos dizer que é mal intencionada. Capciosa, né? Capciosa, né? E uma pergunta que eu queria falar, eu estava lendo lá em 2 Pedro, né? Aí, do capítulo 2, do 1 ao 2. Aí eu estava vendo pessoas que pregam um evangelho, uma doutrina errada, né? As pessoas. O que você, como tu acha que Deus vai trabalhar nesse caso? Claro, a gente tentando entender a licença de Deus, mas como você crê? Porque assim, estão pregando o evangelho errado, deturbado, para o seu bom prazer e tal, e as pessoas estão seguindo essas pessoas. Se ela morre seguindo essa doutrina, que é errada e tudo mais, o que tu acha? Ela vai ser salva ou vai ser condenada? Então, a gente tem, por exemplo, vários exemplos, né, no mundo
em livros históricos, né, que não estão dentro da Bíblia, de pessoas que, por exemplo, estavam dentro da Igreja Católica, se converteram e saíram. Sim. Dentro do Espiritismo, A se reforma, converteram né, e saíram. foi feito assim, praticamente. Então, até nos dias de hoje, até nos dias de hoje, por exemplo, você tem padres que começaram a ler mesmo, se aprofundar e viram os erros da Igreja Católica e saíram. Tem até um testemunho do pastor João Henrique Coelharim, né? Sim. Ele fala que uma vez ele estava pregando e tinha um taxista que depois deu testemunho para ele. Ele era católico, aquele católico assim, ferrenho, né? Ferrenho. E aí ele estava ouvindo o João Henrique Palharim falar sobre a Igreja Católica, sobre os ídolos, e ele com uma raiva do pastor, ele falou, como é que esse pastor fala assim, e não sei o quê. Aí ele foi desligar o rádio, nisso quando ele está indo desligar o rádio, o pastor João Henrique Palharim falou assim, rapidinho, você já leu Êxodo capítulo 20? Aí ele desligou o rádio. E aquela mensagem Êxodo capítulo 20 ficou na mente dele. A semente foi lançada, né? Aí ele tá ali dirigindo, foi para casa. Aí uma bela hora ele pegou a Bíblia e foi abrir para ler Êxodo capítulo 20. Quando ele começou a ler, não farás outros deuses para ti, não farás mais semelhante que a nada no céu, na terra ou embaixo das águas da terra. Quando ele começou a ler, ele, meu Deus... A luz acendeu, ele né? se converteu ali na hora. E esse pastor estava certo e a gente que estava errado. E aí ele começou a ler a Bíblia, começou a buscar e ele foi entender que ele estava errado. Não, imagine quantas assim, pessoas ele não conseguiu alcançar depois que profetizavam da mesma fé, né? E aí ele explicando com aquela luz que ele teve, com certeza deviam ter pessoas ali na casa dele, na família, onde ele também conseguiu trazer para a luz da Bíblia, né? Sim, e aí o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Deus ele não vai permitir que os filhos dele da salvação se percam de forma nenhuma. Antes, o prazer dele é que todos se salvam, né? Sim. Só que o mais prazeroso que tem na salvação é quando você tem um encontro com Cristo e você começa a ser transformado e reflete aquela luz para as outras pessoas verem. Você começa a mudar suas atitudes. Você começa a mudar a tua forma de falar, de agir, de pensar. Pregação, né? O testemunho. Exatamente. Cartas a sua vivas. conduta, né? A sua vestimenta, tudo em você é transformado. E aí as pessoas veem, poxa, esse homem aí, essa mulher, realmente foi salvo, foi convertido, né? Amém. Então, quer deixar mais algum parecer sobre esse tema? Sei, tem alguma... Eu vou entrar no segundo tema, né? Aí a gente vai para o segundo bloco. Parar aqui e a gente vai fazer uma segunda gravação aqui, se preparar para a segunda gravação.